Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Pegue seu café, sua água ou sua cerveja, ou também um suquinho, já que hoje nossa convidada não pode beber, porque está começando o quarto programa da nossa série de entrevistas Crias da Quarentena. E hoje estamos aqui com ela, que não é da área de letras, mas é amante dos livros, direto de Campinas, São Paulo, Renata de Oliveira, do canal 15 Dias para Ler. E aí, Renata, como é que você está? Tudo bem? Oi, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não vim com a minha cervejinha, como ele falou, mas em homenagem ao canal, ao Rebu, eu vim com a minha Ó, caneca de cerveja. Tá com água, hum, mas é uma caneca de cerveja. Eu não ia fazer aí essa desfeita sim. aqui pro Rebu. Eu tô bem, sim, espero que estejam todos bem. Fico muito feliz, né? Primeira coisa, gostaria de agradecer pelo convite, eu fiquei muito honrada, me senti muito feliz Ah, por poder vir aqui e conversar com vocês um pouquinho sobre livros e essa criação de conteúdo literário que a gente tem visto em função da pandemia. sim, muito bacana, né? Eu também aqui, né, só falando aqui para os meus espectadores que estão acostumados a ver a gente bebendo cerveja no canal, eu nessas entrevistas estou tomando água aqui, né? Não estou tomando. Então, Renata, fala para a gente aí, né, quem é você aí e o que é o 15 Dias para Ler. Inclusive, eu fiquei até curioso, né, com o nome do seu canal aí. Acho que é um dos nomes aí de canais aí que tem, que acho que é o único dos que eu vou entrevistar que eu não consegui captar a mensagem aí da ideia. Por favor, né? O que você tem a dizer para a gente? Eu vou inverter a resposta. Em vez de Tá falar bom, primeiro quem eu sou, eu vou falar do canal, porque já certo. fica mais fácil de entender os meu histórico aí. 15 dias para ler é uma homenagem que eu fiz, de certa forma, às bibliotecas que eu usei tanto na minha vida. 15 dias para ler Hum. era o prazo que eu tinha para fazer as leituras e a devolução dos livros. Muito bom. E durante a minha vida inteira, principalmente durante a infância e adolescência, eu não comprava livros. Então, eu sempre dependi de livros de biblioteca. Eu fui uma criança dos anos 80. Então, Uhum. os tempos não eram muito fáceis naquela época. E eu vinha de uma família simples, né? Então, os livros eram mais inacessíveis, lógico. Os de escola, os didáticos sempre tive, mas não tinha condições de comprar essa variedade de livros que suprisse aquela leitorinha ávida que eu era já desde criança. Então, as bibliotecas sempre foram uma mão na roda, primeiro por necessidade e hoje em dia porque eu gosto, eu continuo sendo muito amante de biblioteca. Uhum. E talvez eu tenha sido uma pessoa muito iludida no começo da pandemia, muito otimista. Eu imaginei que poderia passar rápido, sabe, esse período em que a gente Sim. ficaria dentro de casa. E a minha ideia era, num primeiro momento, além de homenagear as bibliotecas, incentivar as pessoas a frequentar bibliotecas. Então, a minha ideia era exibir as bibliotecas que eu gosto de frequentar, comentar sobre os acervos, sobre o material circulante que a gente encontra, mostrar os livros que eu costumo emprestar, mas digamos que já faz mais de um ano que não tem sido possível, né? A gente não pode incentivar as pessoas a sair de casa, muito menos a compartilhar um objeto que seria o livro. Sim. Então, essa segunda intenção de promover aí o acesso das pessoas à biblioteca fica por um segundo momento, né? Não está descartado, obviamente, mas eu precisei adiar. Sim. Então, vem daí o nome e o porquê disso tudo, né? Bem, e quem eu sou? Eu gosto muito de ler desde que eu sou bem pequena, sempre me interessei por leituras variadas, tanto de ficção quanto não ficção. Uhum. Hoje eu tenho 40 anos, tenho um filhinho de 10, que eu gosto bastante de incentivar a ler também, embora nem sempre com tanto sucesso, mas Sim. caminhamos nesse sentido. E eu sempre vi na leitura tanto um meio para me informar, quanto para confrontar as minhas certezas, porque isso é interessante também, né? A gente às vezes se desafiar e crescer. Sim. E também a diversão, né? Sempre tive na leitura a minha principal diversão. Então, em épocas diferentes da vida, eu tive uma relação diferente com a leitura. Então, na adolescência, né, aquele período maravilhoso em que a gente tem tempo, eu lia horrores. Aí vem a faculdade, a gente lê menos. Acaba a Uhum. faculdade, vai à forra. Nasce o filho,
lê menos. Sim. Mas nesses ciclos todos da vida, lendo mais ou lendo menos, o que nunca mudou foi o amor pelos livros e esse prazer de estar na biblioteca e de ter contato com o livro. Uhum. Interessante, muito legal mesmo a ideia aí, né? Da mesma forma que você pensou, né, desse negócio da quarentena, né? Nossa, gostei bastante da ideia da visita às bibliotecas, né? Acho que eu vou até dar uma roubada nisso, talvez daqui a um tempo. A gente já pensou, né, em fazer um programa na rua com livrarias, mas não com bibliotecas, né? Mas também acho que é uma boa ideia também, né? As bibliotecas, né? Envolver também as bibliotecas nessa questão, porque realmente hoje em dia e nem é uma coisa ruim, né? Na minha opinião, mas as pessoas elas têm pouco costume de ir à biblioteca, justamente porque você tem uma facilidade de você encontrar os livros não só no PDF, né, no Kindle e onde quer que seja, mas também você tem uma facilidade de você comprar esse livro, principalmente para a gente aqui, né, que mora numa cidade grande, né? Campinas é uma cidade grande, né? Eu sou de São Paulo, capital, então nem se fala, né? Também aqui é uma cidade grande. Campinas tem uma universidade, né? Que eu acho que é uma coisa que pe- pesa, não sei se realmente isso, mas pesa em torno, né? Porque quando eu fui para Ouro Preto, eu percebi que a UFOP lá, né, o Federal de Ouro Preto, ela tem fora que é uma cidade histórica, lógico, né? Mas ela tem um peso assim em cima da cidade, né? Sei lá, acho que um incentivo, parece que uma coisa fica um pouco mais palatável, né, para o estudante que existe uma universidade ali que talvez ele possa entrar, passear ali, fazer alguma coisa desse tipo, né? Frequentar a biblioteca. E ainda mais se você tem uma família que tem um incentivo para isso, né? Que nem o meu caso específico, a minha mãe, minha madrinha, minha mãe, eu tenho três mães, mas minhas mães, minhas madrinhas, todo mundo aí que eu chamei de mãe nessa vida aí, né? Também, né? Tinha uma biblioteca em casa, uma estante, assim, a mesma dificuldade, né? O Cláudio no meu, ler o livro da escola, ai que terror, né? Mas sempre queria, né? Ah, compra um livro, né? Ah, brincava com o livro, né? Então acho que tem uma coisa, assim, acho que o sucesso do o nome do seu filho é Danilo, Danilo. Acho que o sucesso da Danilo. leitura do Danilo ele vai vir com o tempo, né? Acho que não tem como muito escapar disso, né? Porque para mim, pai, mãe, leitor, o filho vira ele leitor, né? Não sei se vai virar o leitor das mesmas coisas que eles, mas né? Porque assim, na minha família, eu nunca vi minha madrinha, era mais minha madrinha, né? Não lia tanto, mas ela comprava muito livro, assim, né? Então, eu acho que meus irmãos não leem, né? Mas eu, assim, eu sou maluco, sabe? De comprar, assim, de, sabe, acumular e etc. Né? Mas é uma coisa bem interessante isso, né? O gosto pela biblioteca, né? Se eu soubesse, vamos ver, às vezes pinta uma pergunta aí no meio, né? E como que a quarentena ela impulsionou assim o seu projeto, né? Quais as maiores influências que você teve para desenvolver ele, esse do 15 Então, dias para... a quarentena teve uma influência não só para eu criar esse perfil, né? Mas também para mudar bastante o meu perfil de leitora. Como eu Uhum. disse, eu não era uma pessoa de comprar livros, e de repente eu me vi consumidora de livros. Não é Uhum. que eu não tivesse livros, eu Ah, tinha, tá. mas Uhum. eu tinha uma quantidade pequena e eu sempre procurei trocar os livros que eu não pretendo reler ou aqueles que não se tornavam favoritos para mim. Então, digamos que eu sempre tive uma estante circulante, né? Eu Uhum. sempre tinha uma média ali de, não sei, acho que eu sempre tive mais não ficção do que ficção. De ficção, vamos considerar ali que eu tivesse uma média de uns 30 e uns não ficção uns 50. Não é muito para uma pessoa que gosta de ler. É um Uhum. estoque, digamos, pequeno, porque eu costumava trocar, tanto em sebos Sim, quanto com colegas de trabalho. sim. E, de repente, eu me vi com todos os meus livros já lidos ou
uns 3 ou 4, só que eu não pretendia ler no ano passado, e eu comecei a comprar livros, tanto novos quanto usados, mas mais novos, né. De repente eu descobri o maravilhoso mundo das compras de internet de livros. Eu não tinha esse costume. Eu às vezes ia nas livrarias, né, Uhum. tem algumas livrarias aqui no centro, ou sebos, eu tenho o privilégio de ser vizinha de sebo. Então, Mas é muito bom isso. para mim era muito mais cômodo, né, ir no Hum. sebo comprar. Então, eu tive essa mudança primeiro, foi no perfil, né, eu passei a consumir livros que eu comprava pela internet, e eu comprei um Kindle, que para mim, assim, foi algo surreal. Eu nunca me imaginei com um leitor digital. Sim. E de repente eu passei a ter muito mais tempo do que eu tinha antes para ler. Porque eu gosto muito de sair, tanto sozinha quanto com meu filho, a gente faz muito programa ao ar livre, né? Moramos só os dois, então eu às vezes pegava ele na escola, a gente ia para um parque, andar de bicicleta, levava para andar de skate. Então eu estava Uhum. sempre fazendo alguma coisa assim com ele, ou levava ele para natação e enquanto ele estava nadando eu ficava estudando. E de repente a gente está dentro de casa e eu não gosto de assistir televisão, eu sou meio chata para algumas coisas. O que eu ia fazer? Eu comecei a plantar loucamente, eu fiz Hum. uma horta aqui em casa Sim. e comecei a ler mais do que eu já lia. Então eu comecei a dar vazão para tudo isso que eu comprava. E eu descobri Booktube, os perfis literários de Instagram muito por um acaso. Eu não sabia que isso existia. Nossa, e Era até tem. 2020. Pois é, eu e assim, foi um universo que se descortinou na minha frente, Sim. porque eu descobri muito por um acaso. Eu fiz uma pesquisa sobre um livro específico, eu nem lembro mais qual era. E aí eu descobri o primeiro canal, foi o da Isabela Lubrano, Ler Antes de Morrer, que é o maior canal do Brasil, né, sobre Uhum. livros. Falei: Isso eu não conheço. "Nossa, que legal, ela tem um canal só para falar de livro". E aí eu comecei a ver os vídeos e falei: "Gente, que legal". E aí aquele algoritmo amigo, né, começou a me sugerir outros canais. Então aí que eu fui descobrir que existia não só o dela, mas um monte de canal falando sobre livro. E eu achei aquilo sensacional. Uhum. Aí eu descobri o Instagram, porque para mim até então era impensável gravar um vídeo. Eu sou muito travada, muito envergonhada, tal. Então fui para o Instagram, falei: "Nossa, que legal. Bom, postar foto é legal, postar foto é tranquilo, vou postar meus livros também". A minha ideia no começo era mostrar para os meus colegas aqui do trabalho, os de escola, os amigos pessoais, coisas que eu estava lendo e, como eu disse, quando as bibliotecas reabrissem, incentivar que essas pessoas fossem até a biblioteca. Bem, deu que a brincadeira deu muito certo. Eu Uhum. gostei disso, eu Sim. gostei de falar de livro, eu gostei de poder compartilhar não só as leituras, mas também mostrar as compras, falar: "Ó gente, comprei isso aqui", porque, assim, é uma coisa legal de se fazer. No Sim. começo eu tinha preconceito com isso, a pessoa fica: "Nossa, mas você tá mostrando que comprou". Sim, vamos mostrar que a gente comprou sim, porque é um negócio que é bonito. O livro, querendo ou não, é um objeto bonito também, Sim, né. sim. Então, mesmo essa relação com a beleza do livro mudou, porque antes eu não me Sim. preocupava muito em ter um livro bonito. Lógico que hoje eu não vou comprar um livro só porque ele é bonito, mas hoje eu já olho para uma edição, olho para outra e falo: "Bom, se a qualidade é equivalente, eu vou levar o mais bonito". Eu Sim, passei a sim. encarar também o objeto livro, né, passei a Sim. valorizar o objeto livro. Então eu comecei a achar isso muito legal, muito interessante, e aí que eu tive a ideia de experimentar fazer vídeos no YouTube. Gente do céu, isso foi complicado, porque é muito diferente você postar a foto do livro e de repente você se posicionar na frente de uma câmera falando. Uhum. Mas foi interessante, porque também começou com uma brincadeira, vamos dizer assim, um teste, e eu gostei da ideia, eu gostei da experiência. Tanto que eu tive alguns problemas, fiquei alguns dias agora sem postar nada, tanto no YouTube quanto no Instagram, e eu senti falta, eu senti saudade de postar. Sim. Então isso me mostrou que é um hobby que eu estou fazendo e que me faz bem, de certa forma isso me alimenta. Sim, sim. É. Então, Pode- foi um contexto triste, né, lógico, a gente Uhum. não pode esquecer que o contexto da pandemia é um contexto horroroso, mas que fez muita gente descobrir novos talentos, vamos dizer, e novos prazeres também. Então, além de Sim. prazer de ler, agora eu tenho também o prazer de falar sobre esses livros. Sim, inclusive eu até essa semana aí, aproveitando aquela Prime Day lá que teve, né, eu acabei comprando um livro que foi indicação sua, né, que foi a... Ai, caramba, eu esqueci o nome do livro. É um livro angolano, é, É o
Avó 19. Avó 19, O Segredo do Soviético. Isso, É uma putz. gracinha esse livro. É muito bonitinho. A gente fez um vídeo sobre o Meninos da Rua Paulo, não sei se você chegou a ver, ver o vídeo, né, tal, e eu achei muito parecido, assim, a dinâmica da história, né, que é contar a história de crianças que vivem numa cidade e que estão passando por um processo que vai de alteração do espaço urbano, assim, de como que elas lidam com isso, né, mas assim, eu estava vendo o seu, porque o que que eu fiz, né, eu estou entrevistando as pessoas, eu estou vendo também o conteúdo delas para eu, né, trazer as perguntas e tudo mais, eu gostei do seu canal, eu gostei muito do jeito que você fala no seu canal, assim, sabe? Digamos que é uma forma não muito YouTuber de falar, que é uma coisa que me agrada bem mais do que ver aquela pessoa que fica, e aí, galera, sabe? Aquela coisa mais tipo, marotona, assim, né? Eu prefiro mais uma coisa mais séria, né? Igual você faz. E aí eu comecei a ver, eu fui vendo, assim, fui descarregando. Aí quando chegou naquele lá, eu falei, caramba, meu, eu tava até fazendo uma outra coisa, estava ouvindo e fazendo outras coisas, né? Que aí enquanto eu ouço, eu vou fazendo capinha, né? Vou aproveitando aqui para mexer no material, porque eu trabalho, né? Porque a gente também trabalha, a gente não vive do Instagram, nem do YouTube, nem de nada. E aí, na hora que eu ouvi, assim, eu falei, peraí, que livro é esse? Eu fui lá, voltei o vídeo, assim, eu falei, nossa, eu fui lá e comprei na hora, assim, eu tô até para chegar aí, né? Queria que ele tivesse chegado antes, mas foi segunda-feira agora que eu comprei, né? Achei, nossa, uma dica muito interessante, né? Várias, né, das dicas que você dá, que também é aquele negócio, né? Acho que a gente fica também um problema do booktuber, né? Do YouTube, do booktuber, do book Instagram, lá do bookgram, sei lá, é que também a gente quer comprar tudo, né? Você fica assim, você fala assim, caramba, eu não acredito, caramba, eu não acredito, né? E aí você vai, eu tenho que comprar, não sei o que, olha que legal, vou comprar. Então eu tô tentando até maneirar, né? Porque teve uns meses aí que eu me dei mal, assim, enfim, né? A história é meio complicada. E aí é legal também esse negócio que você falou, né, de como que a pandemia ela está dando vazão, né, para um pessoal produzir coisas, né? Um grande número de pessoas que seguem a gente no Instagram, a gente percebe que são canais que começaram do começo da pandemia para cá, né? Normalmente de março, né, que foi quando decretaram que a gente ia ter que ficar no isolamento social. E aí é interessante também ver isso, né? Porque, assim, também foi criando uma variedade de pessoas que começaram a produzir conteúdo. Eu acho que você virou e falou assim, ainda nunca vou produzir um conteúdo, você falou isso, né? Aí depois você falou assim, pô, é legal produzir o conteúdo, né? É interessante. E é legal porque é aquela coisa, né, que a gente estava falando no começo aqui do programa. Você está numa profissão que ela não te obriga a isso, né? No meu caso, no caso meu e do Rômulo, foi porque a gente teve que começar a dar aula online. E aí a gente começou, né, com câmera, isso aqui, não sei o que lá, até que o Rômulo falou, vamos fazer um canal? Aí eu falei, por que não, né? Aí, vamos lá, então. Eu sempre pensei, eu já tive outro book Instagram e tal, mas assim, eu fazia bem no desleixo, assim, sabe? Vou postar, não sei o que lá, hoje eu não quero. Aí fica um mês, dois, três, quatro sem postar nada, né? Lendo pra caramba, mas não postava nada. Aí eu falei, vamos fazer uma coisa que a gente se organiza e tem uma obrigatoriedade de postar, né? Que aí eu acho que as pessoas vão assistir. Mas vamos ver. Porque foi o que eu falei para ele, é igual você falou, né? Quer dizer, vamos falar de você, né? Você lê desde criança, você tem conteúdo para postar, né? O seu problema nem vai ser esse, porque você leu coisa para caramba, né? Em tempos mais, em tempos menos, você leu coisa para caramba. Então, assim, a gente não tem por que a gente ficar guardando isso só para a gente, né? E uma outra coisa bem legal que você falou é esse negócio da materialidade do livro, né? Eu lembro que teve um ano, 2018, 2017, 2018, por aí, 2018, 2018. Os alunos eles iam ler o Admirável Mundo Novo na escola. E aí eles estavam lá, né? A professora estava trabalhando no livro Male Male com eles, tal. Eu falei assim, vou trazer minha biblioteca aqui.
parte dela, né? Peguei tudo que eu tinha de ficção científica e levei para a escola. Mas assim, a turma pirou no livro que é. Aí tinha livro neon, livro capa dura, livro com desenho tal, não sei o que lá. E aí, de repente, uma hora ou outra começou a aparecer assim, sabe? Um com um livro ali, outro com outro livro ali, tá? Você nem se lia, mas sabe que ficam assim instigado para fazer igual. Eu acho que Uhum. isso é bem interessante, assim, né? Eu acho que é legal você, que nem você falou, não saber que tinha um book Instagram, né? Não comprava livros, mas aí comecei a ver a beleza da materialidade do livro, né? Que também é um problema. Que vai ter uma hora que a coisa vai começar a apertar, mas enfim, a gente dá um jeito, né? Não Aí é é. aquilo, né? A gente começa comprando livro e quando vê, tá comprando estante. Não, isso mesmo. Eu mesmo tenho. Você está vendo aqui essa estante aqui no fundo, né? A gente mandou construir essa estante. Aí ela tem uma banguela lá em cima, deixa eu mostrar aqui, bem lá em cima, tá vendo? Tem um espaço Ah, vazio. Por quê? Porque eu encontrei na rua duas prateleiras de madeira e coloquei aqui na parte de cima, que não dá para ver, né? Então já tenho ali uma outra parte reservada para eu trazer mais coisa. Então, né? Não é que vai ficar daquele jeito, né? Vai. eu estava pensando nesse negócio de ver a beleza do livro, Uhum, a gente já começa até a trocar o que tem. Eu tenho uma edição velhinha de O Médico e o Monstro, que é um livro de que eu gosto bastante. E uhum. que eu fiz, comprei Comprou uma edição mais outro, bonitinha e com né? material de apoio. Quer Sim, dizer, o material de apoio sim. foi a minha desculpa para isso, né? No fim das contas, o que eu queria mesmo era o quê? Um livro em melhores condições, né? Sim, é a mesma Agora, coisa, ó. esse aqui vai circular. Meu mouse está aqui em cima, ó, do Metamorfose do Kafka, que é dessa coleção da Folha. Por quê? Porque eu comprei outro da Companhia das Letras com a tradução de um cara que é especialista em Kafka, tarará, tarará, com texto de apoio, isso e aquilo, e esse aqui está aqui. Aí eu tenho aqui no meu pé, aqui eu tenho os livros do Sherlock Holmes, porque eu comprei a coleção de capa dura da Zahar, né? Então você vai, aí eu coloquei lá na sala, que aí quando a visita chega, ela vê tudo colorido, bonitinho assim, né? Então você vai começando com essas frescuradas aí, né? Com essa, entre aspas, né? De pegar uma edição melhor que a outra. Eu tenho dois 1984, porque eu comprei aquele da Companhia das Letras, que tem texto do Homi Bhabha, do Raymond Williams, né? Aquele com capa de tecido. Ele tá bem aqui, Nossa, eu peraí. sou doida por esse. Ele é muito Então. bonito. Esse aqui, aí eu tive que É, dividir até em vezes ele, né? Porque ele estava R$ 100 quando eu comprei. Enfim, aí você vai fazendo essas maluquices, assim, né? Mas é. assim, pelo menos eu chamo de maluquice porque uma pessoa que não lê e vê isso, ela vai falar que é maluquice, né? Não vai achar que é normal uma pessoa comprar o mesmo livro duas vezes. Mas enfim, a gente sabe porque a gente compra e a gente tem razão também em ter comprado, né? Exatamente. E eu ainda tenho um argumento a mais, assim, que a gente vai arrumando desculpas, né? Ah, eu vou movimentar o mercado editorial. Essa também eu achei legal. Mas Sim. eu tenho mais uma desculpa. Eu estou montando um legado para o meu filho, Hum. Não, verdade, né? Também tem né? isso, né? Você está montando um legado. Eu não tenho filho, né? Então eu estou montando um legado para alguém aí, né? Para É, quem vier aqui encontrar, né? mas a É gente vai arrumando umas desculpas, assim, né? Para isso, justificar algumas coisas também. exatamente. E por falar nisso, né? Nessa questão de ser leitor e de ter essas manias de leitor, né? E tudo mais. Eu fiz assim, como eu falei, né, eu estou entrevistando um pessoal que normalmente é um pessoal que trabalha na área da criação de conteúdo, da comunicação, que trabalha na área das letras, né, que tem essa pegada assim um pouco voltada para que a leitura ela se torna algo obrigatório dentro da profissão, né? Uhum. Você é uma mulher formada em direito, mas é bancária, certo? Então você não exerce, ou pelo menos não exerce o tempo todo direito, né? E eu gostaria de saber como que a leitura entrou na sua vida. Isso aí você já explicou mais ou menos, né? Foi meio que pela família, mas se quiser dar mais algum detalhe, como que é essa questão da leitura no seu local de trabalho? Deixa eu só colocar você. Eu posso falar sobre o seu trabalho? Assim, É perguntar. assim, pode. Né? Eu trabalho em banco, mas não é exatamente em agência, tanto que eu estou Sim. em home office, né? Eu trabalho Uhum. com Uhum. trabalho
um serviço administrativo, né? Trabalho com tributos, na verdade, né? Sim, mas é um banco privado ou banco É um banco estatal? público, Banco um banco público. público. Ah, É. tá. Então, é uma instituição bastante grande, né? Então, Uhum. é um volume muito grande de empregados e de trabalho bastante diversificado também, o que é uma vantagem, porque nós temos também, olha só que privilégio, tem uma biblioteca no trabalho. Uhum. Então, assim que eu entrei lá, foi muito interessante essa questão de. Eu gostei dessa pergunta de relacionar a leitura com o trabalho, Uhum. porque eu tive muita sorte. Sim. Eu usava a biblioteca, quando eu era mais jovem, a daqui de Campinas. E eu trabalhava no centro de Campinas, então era muito fácil para eu ir para a biblioteca. E quando eu comecei a trabalhar nesse banco que eu estou agora, eu fui trabalhar em outra cidade. Primeira coisa que eu pensei, nossa, eu vou parar de ler, porque a biblioteca daqui funciona em horário comercial de segunda a sexta, ela não abre de Uhum. sábado. Quando eu cheguei, eu descobri que tinha uma biblioteca, que a gente podia acessar um sistema, pedir o livro, e ele chegava por malote. Falei, Putz. gente do céu, estou no paraíso. Sim, Gente, o que sim. eu li, mas o que eu aproveitei essa biblioteca, se tem uma pessoa aqui que usou essa biblioteca, não sou eu, claro, né? Muita gente Sim. usava, mas assim, é um baita benefício de uma empresa grande, né? A gente Sim, pede o sim. livro, vem por uma lote, depois você usa uma lote para devolver. Sim. Sensacional. Sim, muito bom. E então, assim, pelo menos, lógico, não no trabalho eu não tenho como ler, né? Não existe a leitura, não tanta leitura no trabalho, mas eu tenho como me subsidiar do trabalho para o lazer também. Uhum. Óbvio que não agora, né? Mas sempre houve essa possibilidade. E o direito, querendo ou não, ele exige muita leitura, muita leitura. Sim. Só que é um tipo de leitura que não é das mais agradáveis, pelo menos não para mim. Sim. Por que que você fez direito então, né, Renata? Então, também não sei. Antes de fazer direito, eu acho que ninguém imagina que curso técnico que eu fiz. Putz. Química. Química, ah, pô, legal. E eu não entendi até hoje por que que eu saí da química para ir para o direito. Sim, Mas, enfim, sim. é muito mais legal química. Não, Mas, sim. paciência, as coisas que a gente faz na vida, né? Não, Então, o direito me exigia muita leitura, mas era aquela leitura maçante, técnica. sim. E quando eu estava de férias, o que que eu fazia para descansar dessas leituras? Eu lia, mas É, as coisas que me interessavam. sim, sim, Então, no trabalho, acaba que eu tenho que ler bastante, que eu trabalho com tributação, né? Tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo e tal. sim, Mas também é aquela leitura mais minuciosa, mais técnica. sim, Então, o poder ler depois do expediente, ou até antes, que eu gosto de ler de manhãzinha, é um descanso, é uma forma de desligar do mundo, de desligar do trabalho, ou uhum, mesmo do direito, quando eu estou fazendo alguma coisa relacionada a pós ou a estudo, né? Também é uma forma de desligar, de limpar a mente disso. sim. Eu fiz essa pergunta para você, ela tem um motivo, né? Ela tem um motivo que tem a ver Uhum. comigo também, porque eu também fui funcionário público, né? Eu trabalhei no Correio durante 6 anos da minha vida. E no Correio, como acho que o método de entrada do seu trabalho deve ter sido o mesmo método do meu, que foi o concurso público, né? E assim, é interessante porque o pessoal do Correio lia bastante, né? Assim, a maioria do pessoal lia livro de autoajuda, né? Livro espírita, essas coisas assim que são mais, digamos que um gosto mais popular, né? Que não é uma literatura clássica ou qualquer outra coisa desse tipo, mas assim, era muito comum você ver as pessoas circularem, né? Pelas, pelos corredores lá do vestiário masculino, ou até mesmo pelos corredores do trabalho, com um livro na mão, né? Independente de qual livro que seja, mas assim, as pessoas elas liam bastante. É lógico que tinha o pessoal mais da minha laia, da minha área, né, que era a galera que lia os clássicos, etc., que na verdade naquela época eu nem era tão leitor, né, e eu comecei a ler justamente mais, bem mais, assim, mas tipo assim, sabe, de ler todo dia ler alguma coisa quando eu comecei a fazer o mestrado, porque eu fazia justamente isso que você falou. Eu tinha todos os textos do mestrado para ler, eu lia aqueles textos lá o dia inteiro sobre ensino de história, sobre história, nananá,
Aí chegava no final do dia, eu falava assim, putz, o que eu vou fazer? Ah, deixa eu ler um Machado de Assis. Aí eu ia lá, aí dava aquela, né, dava aquela escorregada, assim, né? E aí, meu, eu comecei a ler muito mais, muito mais. Aí eu dei para mim uma proposta, vou ler no mínimo 10 páginas por dia. E desde 2018 até hoje, assim, eu deslanchei, assim, numa carga de leitura que ela tá muito boa para mim, né? E nesse sentido que você falou, né, de você, porque também é outra coisa. Como assim você lê para descansar de que você lê o dia inteiro, né? É um negócio também Parece contraditório, mas parece não é. contraditório, mas não é, não, exatamente, não é, porque até porque é despretensioso, né? Você não vai escrever uma dissertação depois que você lê um livro do Machado de Assis, a não ser que você esteja fazendo uma dissertação sobre isso, né? Exato. Mas se você não tá, você vai lá. É como se você estivesse vendo um filme, né? Uma, uma série, né? Alguma coisa mais ou menos desse tipo. E aí vamos falar disso, né? Que no seu canal aí você faz uma relação entre o gosto por leitura e o gosto por cinema, quando você faz aquele vídeo sobre o hábito de leitura, né? Isso. E é bacana que aqui eu vou entrar de novo um pouco na minha biografia, porque a primeira coisa que eu coloquei na minha estante em termos de coleção, eu comecei a colecionar DVD para depois entrar no livro. Foi justamente o filme do Laranja Mecânica que tem um livro, né, do Laranja Mecânica. E aí, quando você falou aquilo, eu falei, putz, meu, e não é que o que eu gosto de ler é o que eu gosto de ver na TV também. E aí eu queria saber, né, se você gosta de filme, de série, e o que que você costuma assistir. Que a gente conversou sobre isso hoje, inclusive, né, no WhatsApp. É. Aí é engraçado que acaba a minha trajetória na quarentena com livros é Uhum, diametralmente oposta à trajetória que eu tive com os filmes. uhum, Eu gosto demais de filme sim, e eu gosto às vezes de pegar um diretor específico e ir vendo os filmes em sequência. Só que eu faço isso de uma forma bem mais despretensiosa do que a que eu faço com livros, por exemplo. Livro, eu consigo reter mais informações a respeito do uhum, autor, do contexto histórico, das tretas em que ele se meteu. Com o filme, não. O filme eu vejo, admiro e logo eu esqueço. sim, Mas, de qualquer forma, é algo que eu não tenho mais feito e eu demorei um pouco para perceber por que que eu parei de fazer isso na quarentena. Eu gosto de ir ao cinema. E sim, aí, depois dessa ida ao cinema, de procurar algo daquele diretor ou daquele ator específico e ver outras coisas sobre ele, ou até de pegar um livro sobre ele e ler. Como a gente parou de ir ao cinema, eu parei de ter esse combustível, esse start para ir ver os uhum, filmes. Só que eu demorei muito para perceber isso. Eu sim, percebi agora em março, que fazia uns 8 ou 9 meses que eu não via um filme. Falei, gente, mas o que está acontecendo, né? E aí eu olhava para a Netflix, nada me interessava, aí é que eu fui perceber. Eu perdi o meu fio ali, o porquê de começar a ver sobre um determinado autor, ator ou diretor. uhum, Só que assim, eu não vou no cinema tão cedo. Os cinemas aqui estão abertos, mas não é porque eles estão é, abertos que eu não, me sinto é, confortável para ir. Não fui, nenhuma sessão. sim, Mas pelo menos mais consciente disso, agora eu consigo me propor algumas coisas diferentes. Então, por exemplo, eu estou lendo agora o Lisbela e o Prisioneiro. certo, Eu vou acabar de ler o livro, que é rapidinho, acho que hoje eu acabo, vou assistir o filme em seguida. Depois eu vou uhum, fazer a mesma coisa com o Auto da Compadecida. Pelo menos eu vou ter um motivo, digamos assim, que não é o cinema, para assistir os filmes em seguida. sim, ah, Então, não, assim, eu gosto demais de filme, mas eu descobri que eu gosto principalmente do programa, ir ao cinema. sim, né, não, ó, foi o que eu falei para você lá, né, eu e a minha esposa, namorada, a gente ia religiosamente toda semana a gente ia no cinema. Toda semana. Isso quando a gente não ia religiosamente toda semana 3 vezes, 2 vezes ao cinema, né? A gente sempre foi. E quando tinha a Mostra Internacional de Cinema, né, que aqui em São Paulo tem a Mostra Internacional, a gente já chegou a ver 3 filmes no mesmo dia, 2 filmes no mesmo dia. Assim, de
ter um filme num cinema aqui e outro começar daqui 20 minutos no cinema lá, a gente sair correndo de um para o outro para pegar o outro filme, sabe? Fazer coisas desse tipo, assim. Só que assim, como a gente gosta muito de ver filme, a gente assinou mais um streaming de filme, de série, e aí agora a gente tem três, que é o terceiro é o Mubi, que é um que é só de filme cult, né? Que chama de cult, mas né, tem de filme húngaro, taraná, filme Diria que europeu, é né, em filme geral. não comercial, né? Filme não comercial, exatamente. É E uma definição mais ampla. aí, mas isso aí que você falou, e aí tem um dado interessante, né? Porque a gente até falei para você, né? A gente escolhia na Mostra Internacional de Cinema e às vezes até no cinema o filme por país, né? Então, se o filme é húngaro, a gente já vê o filme húngaro porque a gente fala, meu, quando que a gente vai ver um filme húngaro de novo? Então a gente ia lá ver. Mas se o filme a gente já viu o filme do Quirguistão, filme filipino, nossa, a gente adora filme filipino, sem como, né? A gente vai nessas coisas assim. E a última vez que a gente foi no cinema, olha que engraçado. A gente estava sem ir no cinema há algum tempo por causa do meu mestrado. E aí a Silvia ela virou para mim e falou assim: não, a gente tem que ir no cinema, a gente tem que ir no cinema, vamos no cinema, não sei o que lá. Aí eu falei, meu, vamos ver então aí, né? Ela falou, vamos no. Aqui perto da minha casa tem um supermercado que tem um cinema dentro, né? Que era o Cinemark. E aí não tem, né? No Cinemark não vai ter esses filmes. Tá? Ela falou, vamos ver qualquer filme que estiver passando no Cinemark. E aí a gente, por coincidência, a gente conseguiu ver O Homem Invisível, que é baseado na obra lá do H.G. Wells, que assim não é um filme ruim, mas também não é o filme, o tipo de filme que a gente ama assistir. Uhum. E aí chegou lá, aí tem aquele negócio, no Cinemark só tem filme dublado. E aí a gente falou, puta merda, um filme dublado. No Cinemark, filme dublado, blockbuster. Aí eu falei, vamos ver? Ah, vamos. E foi assim, meu, batata. Na semana seguinte, fechou tudo. Foi o último filme que a gente viu no cinema, foi assim, foi o filme que a gente nunca teria visto no cinema, se não fosse só... Foi aí que começou a tudo dar errado, né? Mais É. ou menos assim. Mas, Foi aí que a gente foi descobrindo que o buraco era bem mais embaixo. não, exatamente, né? E você tem assim, já que você falou isso, né, que você gosta de pegar um diretor, né, algum autor assim e ver tudo, pelo menos uma sequência, fala para mim, o que que você gosta de, quais são esses diretores assim que você mais gosta? Alguma coisa que talvez você lembre assim que você viu? Porque eu acho bacana isso aí, né, esse papo. Eu gosto de cinema pra caramba, né? Então, eu vou falar da última sequência assim que eu fiz, Uhum, e já faz bastante tempo. Eu acabei essa maratona que eu fiz, digamos assim, faz mais de um ano, que é uhum, de um ator, na verdade, que ele uhum. é bem conhecido, que é o Ricardo Darín, o argentino. Ah, tá, não, sim. Gente, eu sou muito fã dele. Eu acho que Eu tem também um gosto. único filme dele que eu vi e não gostei muito. Mas também, assim, eu não gostei do enredo. Mas a atuação dele é sempre impecável. Sim, sim, Normalmente são filmes bem dirigidos, com uma fotografia muito bonita. sim. Então eu tenho, assim, essa paixão. Se o Qual o Ricardo filme Darín tá dele num que filme... você não gostou? Olha, eu tentei lembrar o nome agora. Sabe aquele... É um filme que ele trabalha num prédio abandonado, tem um padre também. É um filme sobre um Tá, conflito social. Eu vou me lembrar o peraí. nome dele. Não tô lembrando se é o Abutres ou o Elefante Branco. Elefante Branco. É esse mesmo. Que é o do hospital, né? Que é o hospital que Escapou. não funciona. É, sim, Exato. E tem um nome bem adequado, né? sim, Elefante Branco. exatamente. Então, esse foi o único filme assim dele que eu não gostei, mas eu não gostei do filme. Uhum, Mas ele está impecável, é um filme bem feito. É uma questão sim, de não ter gostado, mas não é uma coisa assim que a gente olha e fala, nossa, que filme mal produzido. Não é o uhum, caso, né? Só não atendeu a minha expectativa, o meu gosto pessoal. sim, E mas é um ator assim que ele se dá muito bem em filmes assim dramáticos, como é o caso do Elefante Branco, em filmes muito sérios, como por exemplo, É sobre o Homicídio,
E filmes engraçados, Tá. como Nove Rainhas, ele é muito versátil e ele Sim, tá sim. sempre muito bem nos papéis dele, né? Sim, sim. Então, e quando ele começou a dirigir também, eu achei sensacional. Ah, Já ele é quis diretor assistir. de cinema? Isso eu não sabia. Ele chegou a dirigir também. Eu Ah, é? não sei qual filme que foi. É, Aham. fiquei curiosa, mas aí encerrei aí, porque agora você não acha mais filme dele na Netflix, em streamings assim, né? Sim. Parece que a Amazon lançou recentemente um filme que ele tá, que tem ele e o Javier Bardem juntos. Ai, caramba. Todos sabem. Vou até anotar esse depois, porque eu vou É, procurar. todos sabem. É um filme que ele, todos lo sabem, né? Tem lá a tradução. Ele tá em espanhol, né? Mas é ele, o Javier Bardem. Eu acho que a Penélope Cruz, a Silvia até insistiu para a gente ver esse filme aí, mas a gente ainda não colocou para rodar. Mas bem, o Ricardo Darín, né? Se alguém aí quiser, qual filme você, vamos lá, qual filme você indica para começar, para ver a obra, para ver ele atuando? Qual que você acha que é? O primeiro, o Nove Rainhas, em que ele é Tá, um malandro. sim, esse filme é muito bom. Depois, um completamente diferente, que é o Tese sobre o Homicídio, em que Tá, ele é um professor ali de direito, uma sim, pessoa séria, sisuda. E depois. Gente, mas como é horrível quando some o nome do filme da cabeça, né? Aquele que sim. tem a vaca, que a vaca cai do céu. É Começa um o filme conto com uma vaca chinês. caindo do céu. Um conto chinês. Gente, eu Isso. gargalhava Pô, nesse não, filme esse quando eu vi filme, no cinema. É esse muito filme engraçado. é muito bom, é muito bom. A premissa dele, né, o início da história já é assim, tipo, putz, é muito animal mesmo, né? É uma coisa É. E assim, enfim. eu me identifiquei muito com ele, porque aquele homem metódico, ele só quer viver a vida dele, ele só quer Putz, fazer as coisas dele, e tudo vai acontecendo, e vem aquela avalanche de coisa que força ele a se mexer, e ele não quer sair daquilo. sim, sim, Por muito verdade, tempo na minha vida eu fui aquela pessoa, então eu me sim. identificava com ele. Eu tô Coitado, vivendo tinha esse hora que eu tinha momento dó. atualmente, assim, né? Que eu só quero ficar quietinho no meu canto e as coisas vão acontecendo. Mas enfim, né? Aqui, aqui não é sessão de terapia, né? É, E lógico que quando as pessoas assistirem esse vídeo, esse momento eu espero que já tenha passado. Bem, nossa, nem fala. tinha uma pergunta aqui que era sobre o Danilo, né? Perguntando que você sobre como que é, né? Você ter um filho que ele frequenta livrarias, né? Sim, Ele pede para ir nas livrarias? não, Não. Ah, não, tá. não. Quando eu falo para as pessoas que o meu filho gosta de ler, as pessoas imaginam que ele é uma tracinha como eu fui, principalmente a minha família. E não Tá. é assim. Eu vejo muita gente que tem aquela ansiedade para fazer os filhos, sobrinhos, as crianças da vida, né? Uhum. De incentivarem essas crianças a ler. É lógico que é um propósito nobre, mas às vezes as pessoas esquecem de modular a expectativa delas. Sim, sim, Uma verdade. Isso. coisa é a criança que gosta de ler, outra coisa é a criança que tem na leitura o principal lazer, que tem a preferência pela leitura. São coisas diferentes e que eu aprendi na prática e eu aprendi apanhando, superando as minhas expectativas. Porque Hum, quando eu é normal, né? Quando a gente tem um filho, qualquer pessoa na nossa vida, a gente projeta expectativas sobre ela, né? É sim. natural. Então, quando meu filho era bem pequenininho, eu dava aqueles livrinhos de brinquedo, e lógico, ele gostava, né? Tem aqueles brinquedos, aqueles livrinhos de banho e tal. Ótimo, amava. Quando ele começou a se interessar por saber que letra era, porque ele me via lendo, ele queria saber o que, que tinha de tão interessante ali. Então, ele começou a ter iniciativas de saber que letra que era, que número que era, tal. Eu não fiquei forçando para que ele aprendesse a ler, mas ele se Uhum, interessava, então, ótimo, vamos, né? Eu criei aquela ilusão de que ele ia se interessar muito por livros, que ele ia amar ler, e não foi bem assim. uhum, Hoje, ele está com 10 anos, ele realmente gosta. Mas no começo, quando ele estava ali com 6 anos se alfabetizando, ele não gostava muito. uhum. E foi muito claro para mim um dia em que eu, achando que estava fazendo um bem para ele, olha, tem um livro legal aqui, eu trouxe para você. Vem cá, vamos sentar aqui para ler. Aí ele sentou, meio sério, mas até aí não me chamou a atenção. A gente começou a ler, aí ele pegou o livro assim da minha mão, fechou. Por que eu estou de castigo estudando?
Então, assim, ele tem uma relação ruim com a escola, né? Que fique bem claro, ele detesta estudar, detesta ir para Uhum, a escola, embora seja um aluno muito bom, mas ele não gosta. E na cabeça dele, a leitura, como ele estava em processo de alfabetização, era uma lição. O uhum, que para mim parecia ser um programão, uma coisa super legal, para ele era uma obrigação. sim, Então eu tive que engolir o meu orgulho, baixar as minhas expectativas e começar a reparar a relação que ele tinha com o livro. Ele sim, gostava do objeto livro, porque os livros infantis são bonitos, mas ele não gostava do conteúdo naquele momento, né? Ele lia por obrigação, ele precisava aprender a ler. Então eu dei esse tempo para ele, mantinha sempre os livros dele aqui nas prateleiras mais baixas da estante, para que ficassem à mão. Deixava às vezes assim, um livro em cima da mesa, outro na estante, outro na... Fui espalhando o livro para que ele tivesse contato. E isso sim funcionou. sim. A gente às vezes tem aquela ideia de que o exemplo funciona, né? No comecinho você falou que o exemplo faz a diferença e eu fiquei meio assim, Uhum, realmente faz, mas nem sempre é o suficiente. sim, sim. E eu achava que só dar o exemplo estava ótimo, né? E ter filho é uma lição de humildade às vezes, sabe? A gente Ah, tem que não, engolir as nossas certezas. eu acho muito legal, assim, você falar isso, né? Eu acabei entrevistando outras pessoas com filhos, né? Anteriores aqui, e eu acabei esquecendo de perguntar essas coisas para eles, assim, porque a primeira pessoa era é uma amiga pessoal minha, né? Então eu convivo com ela e com a criação do filho, aí sabe que na hora nem parou para pensar, tipo, porque eu poderia ter perguntado o caso da Anne Frank para ela, por exemplo, né? E depois eu Uhum. entrevistei um outro cara que o cara faz podcast de terror e ele tem uma filha de 3 meses, e aí também passou meio que atropelado essa questão aí. E aí, quando eu tava vendo lá o seu Instagram, que eu vi lá o Danilinho lá pegando um livrinho na estante, lá na livraria, eu falei assim, que legal, né, tal, vou fazer umas perguntas para ela sobre isso. Porque eu pego na escola, né, assim, o, o filho, né, e aí tem nossa, isso daí é um conflito interminável, assim, na docência, né, a criança tem problema de divisão. Aí você fala lá, ó, meu, seu filho está com dificuldade de enxergar. Aí a mãe acha que você está falando que o menino é cego. Aí você fala assim, não. Aí, sabe, você tá todo mundo usando óculos, mas aí você vai falar que o menino tem que usar óculos. Aí, não sei o quê. Aí você vai falar, ó, o menino escreve, ele vai escrever você, ele escreve você com F. Isso aí é dislexia, pode ser dislexia, tem que levar no psicólogo. Aí meu filho é louco, né? Então as pessoas, tipo, elas vão falar. E aí também tem isso que você falou, né? O menino erra uma questão na prova, a mãe, ele lê em casa, ele erra uma questão de história na prova, aí a mãe, ela não, né? Ela acha que o filho, porque ele gosta de história, automaticamente ele vai virar, né, o Eric Hobsbawm, ele vai ele já é o maior historiador de todos os tempos, né? E aí você tem que dar uma freada, até por conta das questões posteriores, né, de quando ele virar um adulto, para ele entender que para você ser um Machado de Assis, né, existem muitas coisas. E não que você é pior porque você não é o Machado de Assis, né? Mas você tem conjunturas, enfim, que nem, por exemplo, o Danilo, né, o seu filhinho, super leitor, tal, quer dizer, super leitor não, né? Falou assim, gosta de ler, mas tem que desprender da relação escolar, né? Tem um monte de coisa e tal. E eu, enfim, né? Eu mesmo comecei a ler depois dos 20 e poucos anos, assim, com, com, Regularidade. com né, na escola, eu nunca deixei de gostar de estudar, né? Mas o que eu gostava de estudar? Eu gostava de estudar, por exemplo, astronomia na revista Galileu, era super interessante, sabe? Eu não gostava de matéria escolar, assim, de disciplina escolar. Então, porque assim, a escola ela vai gerar vários traumas na criança, né? A gente debate isso muito, né, quando a gente estuda ensino de história, essas coisas assim, porque a gente tenta fazer com que a experiência escolar ela seja menos traumática possível. E aí foi isso que você Uhum. falou, né?
que será que aconteceu lá na escola que o Danilo chega em casa e ele acha que ler é ficar de castigo, né? Enfim, a gente pode pensar. Eu E acho que é ele. uma coisa mais dele, assim, porque Uhum, ele tem esse horror à escola até hoje. Ele está no uhum, 5º ano. Só que assim, ele adora as professoras, ele se dá bem com os colegas. Então, isso foi uma preocupação minha no começo também, né? Quando a criança reclama de uma coisa, você sempre fica naquele alerta, né? O que sim, sim, aconteceu? Mas é uma relação que ele tem mesmo com as obrigatoriedades, assim. Ele não sim, gosta do estudo, mas ele gosta do aprendizado, como você, né? Eu sim. também era assim. Uhum, A Super Interessante era um mar para mim, né? Eu amava sim. aquela revista, até Uhum. porque não tinha internet, né? A gente fala assim, parece que é um dinossauro, mas não tinha. Então a gente Não, programava verdade, por não revista, tinha. por livro, aquele almanaque do estudante, que era um calhamaço desse Sim, tamanho. sim, Então eu pegava um capítulo daquilo ali e ia lendo, porque eu gostava, porque era o que tinha para fazer, né? sim, Basicamente é isso. sim. E eu percebo isso nele, ele gosta de aprender. Então o que que eu faço? Bom, ele começou a demonstrar interesse por geografia uma época. O que eu fiz? Comprei um atlas, mas eu não falei para ele: ah, como você gosta de geografia, eu te trouxe um atlas, porque senão ele ia olhar o atlas como material complementar da escola, já não quer. Então o Uhum, atlas está lá, ele não sabe por que que eu comprei um atlas para ele, mas ele gosta e ele mexe, então ele tem contato com aquilo. sim, Começou a ter muito interesse por ciência, por. Bom, criança é naturalmente interessada por ciência, por saber como o mundo funciona, né? Beleza, vamos comprar um manualzinho ali do almanac do Manual do Mundo. De vez em quando vai lá, olha, e o dia que chegou esse livro, ele catou e andou para todo quanto é lado com esse livro, ia para casa do pai dele, levava o livro. Beleza, ótimo. Ele não sabe os meus planos malignos por trás de cada compra de livro. ah, não, mas é Mas é assim uma mesmo, forma. mas é assim mesmo. Por exemplo, isso que você falou do Atlas, né? Nossa Senhora, cara, a minha mãe, assim, ela comprou, ela sempre foi assim, né? Já que você está estudando, você vai ter que ter o material para você conseguir estudar. E, cara, na minha casa tinha, tipo, 6 Atlas. Mas era desse jeito Ai, que você falou. Ela nunca virou e falou assim, ó, você vai estudar geografia, que você gostou, você vai... E eu revirava. Tanto que as pessoas hoje até se impressionam que eu conheço o mapa, assim, conheço o mapa mundi quase que inteiro de cabeça, assim, mas por quê? Porque eu ficava lá compenetrado naquela porcaria, ela ficava olhando as bandeirinhas, assim, aí eu ficava procurando no mapa e ficava, ai, que legal, não sei o quê, né? É lógico, assim, atualmente é uma habilidade totalmente dispensável, né? Saber onde está todos os países do mundo é, talvez para você aparecer no Luciano Huck lá, mas não com 30 anos, né? Legal quando você tem 6. é, Enfim, mas assim, mas a partir daí você vai caçando outras. Um, é isso que eu acho. Talvez, se não acontecer nada de diferente, muito diferente, certeza que é uma criança que vai gostar de ler, né? sim, Quando for adulto, mesmo que pare por um momento, uma hora volta, né? Porque você acaba é. incutindo isso que você falou até, né? Livro, o que é livro, material do livro. Pô, é bem legal isso daí, é bem interessante. Né? E aí, a gente pode até entrar no assunto, né, daquele caso lá do Diário de Anne Frank, né? Inclusive, lançamos um vídeo, agora não, né? No momento que a gente está gravando ainda não tem o vídeo, mas vai ter, né, quando a entrevista estiver no ar. Eu vou falar de eu preparei um vídeo onde eu vou falar, inclusive, desse caso aí, né, da Anne Frank, onde uma mãe lá, ela foi até a escola reclamar, né? Ela, na verdade, ela reclamou, inclusive, no Instagram pessoal dela, porque ela é uma influencer, né? Que o livro ele aborda a questão da sexualidade da Anne, né? Nesse livro, assim, e você como mãe, né? Como você vê isso daí, né? Acho que é até melhor perguntar como que você lidar com essa avaliação dos livros que a escola propõe para o seu filho, né? E o que você faria se caso você encontrasse alguma coisa no livro que falasse sobre sexualidade e tal, ou até mesmo algo que, de certa forma, não agradasse o seu posicionamento político ou, né, alguma coisa assim. No caso específico do da N, eu ficaria chocada, vamos dizer assim, Hum.
se o livro tivesse sido oferecido para crianças pequenas, mas não é o caso, né? Ele é um livro que foi oferecido para crianças que hoje têm a idade que a Anne tinha quando começou a escrever os diários dela. Uhum. Então, muitos dos questionamentos, dos anseios, das dúvidas que a Anne teve, no caso, coincidem com os anseios dos alunos. Uhum. E eu percebo, existe uma tentativa aí eu não consigo encontrar uma palavra melhor, mas de demonizar tudo que é particular aos jovens. Sim. Pode reparar, os jovens começam a usar muito uma determinada gíria, muita gente cai matando. Ah, porque é errado, porque é feio. Eles Sim. começam a usar determinado tipo de roupa, ai que horror, que ridículo. O jovem está descobrindo a própria sexualidade, que é o caso da Anne, que é o caso de tantos outros adolescentes. Sim. Não, isso é errado, não sei o quê. Então, tudo que é particular do universo do jovem tende a ser meio que abafado ou tido como errado, né? E eu vi algumas pessoas dando apoio para essa mãe, falando que era um absurdo, que não sei o quê, que crianças. Aí eu fui ver que crianças. Bom, eram alunos do sexto ano. São alunos que estão lidando com aquilo. E por mais que os pais não queiram, às vezes, aceitar que os filhos estão entrando na puberdade, eles estão. Eles estão passando por coisas que todos nós passamos. Uns mais novos, outros mais velhos, mas ali naquela faixa mesmo. Então eu acho que as pessoas têm uns certos pudores, umas coisas que deveriam ser tratadas com mais naturalidade nesta faixa etária e entre adolescentes, né? Uhum. As pessoas às vezes eu percebo assim uma confusão entre três aspectos de sexualidade: o fisiológico, o emocional e o erótico. O primeiro interesse que as crianças têm é o fisiológico. Eles querem saber de onde saíram, por exemplo, Sim. né? Sim. Que é a pergunta que os pais nunca querem responder, né? Da onde a gente saiu. A criança não está tentando entender o aspecto emocional, erótico, ela está interessada na fisiologia. É, É só meu. explicar, você saiu da barriga. Uhum. Ah, mas saiu por onde? Eu já tive que responder essa pergunta. A gente responde com naturalidade. Ah, todas as pessoas, todas as fêmeas, eu nem usei a palavra mulheres, eu falei todas as fêmeas, porque é uma coisa da natureza, Uhum. tem um canal por onde o filhotinho passa quando vai nascer. É um canal que só as fêmeas têm, só os homens não têm. Pastor, não precisa ficar criando carnaval, né? Sim. Conforme vai passando, eles entendem a questão emocional, começa a ter interesse pelo coleguinha, pela coleguinha. E aí é que vai evoluir para o conceito do prazer, do erotismo. E as pessoas fazem muito escândalo com os primeiros interesses da criança, como se já fosse o interesse erótico. Gente, pare e pensa, olha para a criança, perceba qual é a dúvida dela, né? A Sim. dúvida dela é o quê? É saber de onde a gente saiu? Que bom, explica. Não, ela está descobrindo o próprio corpo. Explica, né? Não, está entendendo como é que é o erotismo. Que bom, explica, né, Uhum. nesse momento, o que é abuso, o que é consentimento. Aliás, consentimento a gente explica desde pequenininho, né? Sim. Que não pode mexer em certas partes do corpo e tal. Porque é uma coisa que é natural da vida. Mas as pessoas fazem um carnaval, às vezes, que eu não entendo por quê. É, não, E eu é. vi isso nesse caso da Anne Frank. Eu vi Sim. uma negativa, talvez, dos pais, de aceitar que seus filhos estão crescendo e que eles estão desenvolvendo sexualidade. Sim. É esperado que uma criança de 12, 13 anos tenha interesse por outros da idade dele. O que não é normal é um adulto ter interesse por uma criança de 12 anos. Muito bem, é isso mesmo, é Mas verdade. entre eles vai acontecer, né? Tem aquelas paquerinhas, aquelas coisinhas. Sim. Até fica naquela época do Luzinhas contra Bolinhas, né? Que eles fingem que se odeiam, mas no fim eles estão apaixonados um pelo outro. Gente, é normal. Sim. E o que a Anne Frank conta? O que a Anne Frank escreve ali? Tá, ela diz que se interessa por nus femininos. Talvez ela esteja descobrindo que o nu feminino que atrai, ou seria um nu em geral e ela só via mulheres? Sim. A gente não sabe, ela está no meio de um contexto de guerra, Trancada num né? sótão, Exatamente. E né? o fato dessa polêmica vir à baila agora me deixou mais indignada ainda pelo seguinte: é óbvio que eu não vou comparar o contexto que a gente está vivendo com o contexto de Holocausto, seria um desrespeito. Sim. Mas nós sabemos como é complicado você estar isolado, sem poder sair de casa, com pouco acesso ao lazer, né?
Se nós, privilegiados, porque isso foi num colégio particular, Sim, se nós, privilegiados, já nos sentimos mal por ter pouco acesso à diversão, imagina antigamente quem estava preso num sótão tentando sobreviver. sim, Uma das poucas coisas que a menina podia fazer era o quê? Explorar o próprio corpo. sim, E ainda tinha que lidar com isso de uma forma solitária, sem poder conversar com outras amigas a respeito, sem poder compartilhar os sentimentos, talvez por vergonha, talvez por repressão. sim. E as pessoas veem maldade nisso. E ela Gente, era conversa o diário da menina. sim, no livro ela conversa um pouco com um menino que é mais ou menos da mesma idade dela, né? Isso, Ela dá umas perguntadas assim em relação ao corpo dela, o dele, né, e tal. Mas é isso isso. mesmo que você falou, né? Entre eles têm a mesma faixa etária, eles estão com Uhum. as mesmas dúvidas, os mesmos anseios. Sim, sim, Assim como ela tinha dúvidas sobre ele, certamente sim, ele também tinha sobre ela, sim, né? E as pessoas às vezes não entendem. E isso faz parte do processo de crescimento das crianças, sim. É, que não. estão deixando de ser crianças. Por mais que a Uhum. gente se doa por admitir isso, com 12 anos eles estão deixando de ser crianças. Sim, sim, Então seria uma excelente oportunidade para trabalhar conceitos como respeito ao próprio corpo, respeito ao corpo do outro, aos sentimentos do outro, e se perde essa oportunidade de falar sobre sentimentos para cair numa conversa como se aquilo fosse pornografia, deu uma para cair travadinha, assim, num erotismo que as crianças, perdão. as pessoas, as famílias e até a escola, né, acabou sendo tolhida nisso, Sim, perde a oportunidade de falar sobre sentimentos, sobre a evolução, sobre o respeito a si mesmo e ao respeito ao outro, em nome de uma pornografia, suposta pornografia, que talvez nem as crianças tenham visto, né? As crianças não enxergaram essa maldade e os pais talvez tenham enxergado. sim. E tem um outro porém também, né? Aí eu não vou julgar, lógico, mãe nem pai de ninguém, porque eu não sou pai de ninguém, né? Também não sou mãe, mas o acesso a essas coisas mais eróticas, assim, atualmente, como você falou lá da questão da, da leitura, né? Como não tinha internet, você tinha super interessante. Isso aí também, o acesso agora era totalmente diferente na nossa época, né? Tinha aquele negócio lá, a revistinha, aquela que circulava pela escola inteira, né? Que todo mundo via, que aí é lógico, o escondido de todo mundo, do pai, da mãe, né? Etc. Uhum. Que era mais ou menos ali que a gente aprendia e via determinadas coisas que hoje qualquer adolescente entra na internet e vê, né? Esconde do pai, da mãe, com até muito mais facilidade do que a gente, né, tinha para esconder essas coisas, assim. Até porque é uma coisa mais que a gente tem vergonha de mostrar que a gente está vendo, né? O Aham. adolescente, óbvio, também ele vai ter essa vergonha de mostrar que ele está vendo. Só que eu acho que num livro escolar, por mais que você tenha o dito ali, né, da coisa, o fato de você talvez não ter um visual explícito, erótico, erotizado, isso fica muito mais naquilo da mentalidade do pai que está pensando bobeira em relação ao Uhum. negócio que ele deu, do que o próprio adolescente mesmo, que talvez nem ligou para aquilo, né? Igual você mesmo falou. Às É. vezes passou por cima. Eu vi que esse livro causou uma polêmica anterior a essa também, né? Em 2017 parece que teve uma mesma briga entre pais e mães, só que aí teve um caso de bullying envolvendo, né? Eu ainda vou trabalhar melhor essa questão aí para o vídeo, mas assim, não é a primeira vez que isso acontece, né? Com esse livro, e lógico que não é a primeira vez que isso acontece com os livros que falam sobre isso. O Kit Gay está aí para a gente, né, lamentar, né, e ver que foi isso aí que aconteceu que você falou, né? Mas assim, e como você Esse, reagiria se caso você visse alguma coisa que você não gostasse no livro da escola, né? Do Danilo, assim, um livro sugerido pela escola, dá para imaginar alguma coisa assim?
Eu consigo imaginar, assim. Até porque eu já tive isso bastante tempo atrás, numa outra escola que ele teve, mas era por um aspecto religioso. Eu Ah, tá. coloquei ele num certo colégio, e eles, quando ele tinha 4 anos, e eles falaram do advento da Páscoa de uma forma muito visual. O meu filho ficou impressionado, ele ficava falando da cruz e de não sei o que e tal. Eu sou cristã, então é óbvio que eu já tinha falado de sentido Uhum. da Páscoa com ele e tal, mas numa linguagem adequada para uma criança de 4 anos. E ele ficou muito impressionado com a questão dos pregos na mão de Jesus, algo assim. Nossa. Então, já tinha me desagradado. Eu fui até a escola. Eu não fiquei brigando com ele e também não fiquei fazendo alarde nem sofrendo sozinho. Eu fui, Uhum. eu me dirigi até a escola, tal. Entendi o porquê de eles explicarem aquilo. Eu entendi qual era o posicionamento da escola, embora eu não Uhum. concorde. E eu só me coloquei. Eu falei, olha, como mãe, eu acho que isso, que aquilo outro. Provavelmente o que eu disse entrou aqui e saiu aqui. Eu não acho que surtiu efeito. Uhum. Mas, de todo modo, cada um trabalha com os filhos da forma como acha mais adequado, né? Então, Sim, aqui em sim. casa, eu tratei de conversar sobre aquele assunto com meu filho e dizendo, olha, realmente foi assim, mas não se preocupe, tal. Eu fui tentando adequar ali, minimizar a situação para ele. Tá? E ele acabou ficando nessa escola por 1 ano só, não só por Uhum. isso, mas por outras coisas que aconteceram também. E onde ele está hoje, eu me lembro de uma polêmica no ano retrasado a respeito de um livro que tratava sobre dinâmicas familiares diferentes. Putz. Eu acho que é Drufus o nome do livro. E é um livro bonitinho. É um livro que falava sobre diversos arranjos familiares. Então, uma criança que tem pai e mãe em casa, olha para aquele livro, se sente representada. Uma criança que mora só com a mãe, se sente representada. Uma que mora com a avó, se sente representada. Uma que tem 2 pais, se sente representada. E aí começou o problema. Uma que tem 2 mães também se sentiria representada. O que as mães começaram a falar? Que aquilo era demais para as crianças e elas falariam sobre homoafetividade em casa quando achassem adequado. Só que o livro não falava de homoafetividade, ele falava de arranjos familiares. Sim. As crianças não estavam questionando por que tinha 2 pais ou por que tinha 2 mães. As crianças estavam questionando por que existiam tantas famílias diferentes. Mas os pais viram naquilo ali uma maldade, vou usar muitas aspas, porque, né, eu não preciso nem dizer o que eu acho um absurdo, ver Sim, maldade claro. em relacionamentos homoafetivos, mas os pais viram uma maldade naquilo ali. E, primeira coisa, não existe em lugar nenhum, e não era objeto do livro. O livro não estava falando sobre relações afetivas, ele estava falando sobre relações, quer dizer, não estava falando sobre relações de casal, né? Afetivas eram, porque ele estava falando sobre família, família Uhum. envolve afeto. Foi um carnaval tão grande que no ano seguinte a escola tirou esse livro do currículo. É, E era um livro do 3º ano. Então sim, era simplesmente falando sobre família. sim. Mas foi assim um escândalo. E eu não Eu, entendi muito o posicionamento das famílias. Eu sim, tentei entender por que elas achavam aquilo absurdo, até porque agora já é tempo de grupo de WhatsApp, né? sim, Eu sim. tentei entender o ponto de vista das famílias, tal, mas eu realmente não consegui ver um nexo ali. Me parecia só uma fala muito mais preconceituosa do que preocupada com o É, conteúdo para as crianças. porque pelo que você falou, né, que a pessoa vai falar, eu vou falar isso com meu filho quando eu tiver tempo, ela vai falar isso quando for para o momento de falar para o moleque que ele tem que ser homofóbico, né? Para mim é É, essa questão. E também é o fato de você não pensar no outro, né? Essa escola, essa coisa de festa do Dia das Mães, festa do Dia dos Pais, eu não sei o que lá, não sei o que. E aí tem que, né, assim, criança que não tem pai, né? Nossa, eu lembro que, assim, no Dia das Mães, dificilmente tem problema na escola, né? Normal. Agora, no Dia dos Pais, meu, aí tem o pai que não aparece, tem o... Vixe, aí tem um monte de treta. E aí é justamente isso, né? Não é o problema, não é
não é esse, não entende, o cara não paga pensão, não aparece, aquilo tudo, né? Bate na mãe, mais dois caras, não, né? Então, vira Não pode. um trelelê, né? Que você fica assim, você fala assim, nossa, né? Caramba, por quê, né? Por que que não se questionam outras coisas ao invés de se questionar exatamente isso, né? É. O que que é uma relação entre duas pessoas do mesmo sexo. Enfim. Né? E aí, aproveitando aí, né, a questão, nos seus canais, assim, tanto do Instagram quanto do YouTube, né, já aconteceu de ter algum rebu, assim, algum comentário meio atravessado de uma pessoa que não gostou da sua postagem? Porque eu dei uma olhada lá por cima, assim, eu vi pouca polêmica ali, né, nas suas É. postagens. Eu não cheguei a ver alguma coisa mais, assim, intensa, né? Nosso canal teve É. esse tempo aí por causa dos delírios comunistas, né? Aí a gente Eu postou. fiz É, esse vídeo. então surgiu uma pessoa lá para comentar e a pessoa falou que ia ver o vídeo e não deve ter visto, porque também não comentou nada no YouTube, assim, mas vamos aguardar, né? Uma hora aparece. E no seu canal, o que Eu rolou aí? imaginei que fosse teve algum, eu imaginei que fosse ter algum no de vocês naquele dos livros proibidos, né? Vocês falam do Saramago e do Zamiato. E não, e pior que não teve, No dia né? que eu vi, não tinha. Não teve É, não, não teve não. É aquele do porque, Saramago costuma dar problema. Ainda você falou sim, do Caim também, né? Porque o Caim isso, é mais polêmico ainda, né? isso. Falei, olha só, não teve treta. Né? Não, pior que não, não achei. Mas aí que tá, né? Porque não tem as palavras-chaves, né? Ela não tem É, comunismo, não tem socialismo, não tem PT, né? Não tem sexualidade, então, tipo, tudo bem, né? Não tem nada ali né, que cria uma polêmica, mas aí no é, seu canal, assim, o que que aconteceu? Porque eu não cheguei a ver, às vezes até por fora, né? O pessoal vem te questionar no WhatsApp também. não, a treta que eu tive foi no Instagram e não foi no meu, Hum, foi num outro, sim, num posicionamento meu sobre Clarice Lispector. Eu nunca putz. imaginei que eu fosse entrar em treta na internet, muito menos em treta na internet por causa de Clarice Lispector. Uhum, Eu não gosto dos romances dela, mas não significa que eu não dê valor a ela como escritora. E eu disse, eu não gosto dos romances dela. Eu uhum, adoro os contos e as crônicas dela. Eu não sim. gosto dos romances. Em algum momento teve alguma coisa assim nesse sentido de romance. E eu disse exatamente isso. Alguém falou assim: "Ah, mas acho que é impossível alguém que não goste de Clarice Lispector". Olha, eu não gosto muito dos romances dela, embora eu goste muito dos contos e das crônicas. Surgiram umas 5, 6 pessoas em seguida para dizer que eu tinha lido errado, ou, mas para quem só lê porcaria, Clarice Lispector, quem lê só porcaria não consegue valorizar a Clarice Lispector. Ih, Umas coisas nesse nível, assim, que parte sim. para o ataque pessoal, e você precisa ler de novo, você leu errado. Gente, esse é o pior comentário assim, que alguém pode fazer na internet, né? Lê de Sim, novo porque você leu errado. Gente, não tem unanimidade. Né? sim. E aí eu aprendi que falar mal de A Hora da Estrela, que era o caso, não é uma boa. Uhum. E o Ler de Novo, Leu Errado é engraçado porque é um livro que eu já li 3 vezes. Sim, Como eu disse, eu não gosto desse livro, mas eu respeito a Clarice e eu sei que ela escreve de uma forma que é só dela. Então, assim, são coisas diferentes, né? Você não sim, gostar e você desvalorizar. Eu não gosto, mas eu valorizo, sim, né? Se eu não valorizasse, eu não insistiria em ler uma coisa que não me agrada, sim. né? E, leu errado. Ai, jura? Então, assim, foi uma coisa tão desnecessária e a autora do Sim. post me bloqueou. Ah, que bobeira. Assim, É, tá bom, né? Tô então, chorando até hoje. eu Mas, assim, particularmente, ficou assim, marcado como um episódio engraçado. sim, não, mas é super engraçado, né? A gente começou a fazer umas propagandas do nosso canal, né, no Facebook, né? E tem lá vários grupos de leitura no Facebook que eu nem acessava direito e tal, mas tem lá, né? E aí, essa semana, nossa, começou a aparecer assim, uma série de postagens, assim, um cara postou uma frase do Paulo Freire lá,
falando que não existe quem sabe mais e quem sabe menos, mas existe quem sabe coisas diferentes das outras pessoas. Nossa, você não precisa ser nenhum gênio para você entender o que o Paulo Freire falou, né? Puta, mas aí começou. Aí eu falei, não. Aí eu saí daquele grupo, né? Li lá um monte de comentários zoados. Aí depois teve um outro cara que postou, né? Machado de Assis, negro, pobre, tarará, tarará. Aí começou os discursos de meritocracia. Aí eu também saí do grupo, né? Eu saí do grupo de leitura. Eu falei, não vou ficar postando meus vídeos nesse grupo aqui, não, porque eu não quero que meu canal fique infestado dessa galera aí que fica falando pelos cotovelos, que acha que é leitor, né? E aí isso que você disse é terrível, né? Porque eu, por exemplo, eu assim, eu sigo determinados canais, né? Então, o seu é muito bom, tem um outro lá que é muito bom, de literatura russa e tal. E tem uma outra turminha mais jovem, tanto de idade quanto até que tem uma leitura voltada mais para leitura juvenil, né? Principalmente romance juvenil, que eu converso, eu sigo, que seguem meu canal, que curtem sempre o que eu posto e tudo mais. E só que assim, o que eu faço? Eu não vou lá falar para a pessoa, ó, você lê John Green, que bosta, né? Você lê isso aqui, que merda. Ou até mesmo se a pessoa virar e falar assim, não gosto desse autor. Que eu vou fazer, cara? Tipo, eu não vou ficar impelindo a pessoa, empurrando ela, falar assim, não, né? Meu, não lê, cara. É o que dá para fazer, né? A gente abriu um grupo de leitura sobre Machado de Assis do Memórias Póstumas de Brás Cubas. Duas, três pessoas ali não gostaram do livro. Aí parou o grupo. Não. Aí eu falava assim, ó, tenta ler assim, assado, tenta pensar nisso, tenta, né? Porque ela tava a moça estava com dificuldade em entender o que o Brás Cubas estava falando, né? Aí eu falava, ó, tenta pensar dessa forma e tal. Ela falou, ó, não dá, não tô conseguindo ler, valeu, tal, e já era. Eu falo assim, ah, você é burra porque você não leu, não conseguiu entender. Não, né, meu? Tipo, lê de novo. Ah, É, é que a gente estava num grupo de leitura que eu tinha que incentivar a pessoa a ler, né? Mas se ela fosse lá no meu. Aí ela postou, pois aí ela foi corajosa. Ela postou que tinha achado o livro do Brás Cubas ruim. Aí, velho, aí, ó, choveu lá no coisa dela. Eu falei, ah, né? É uma pena não ter gostado, mas fazer o quê, né? E também gosta de outro tipo de leitura, é isso, né? E como você falou, é. você não precisa amar tudo que a pessoa faz, né? Só porque ela é considerada, enfim, o pessoal na internet, né? Não sei se você vai concordar comigo, mas a turma lida mal com negatividade, né? Você não pode falar mal das coisas, né? Você não pode falar mal de alguma coisa que, principalmente se essa coisa for consagrada. Então aí fica aquele fuzuê, né? Porque a pessoa falou mal. E às vezes até hipocrisia também das pessoas. Às vezes as pessoas nem leram, sei lá, né? Vamos, enfim, né? Tem isso também. Tem o pessoal que não lê ou que só passou o olho, né? Uhum. E porque acha legal, porque acha bonito, porque quer fazer parte de um clubinho, vamos dizer assim, para ser bem Sim, aceito, para ser bem visto. sim, Tem isso também. Mas isso que você falou do pessoal não lidar com negatividade, eu sim, percebo sim. As pessoas tomam os próprios hobbies, as próprias convicções de uma forma muito apaixonada. sim. E elas não conseguem ter, colocar razão, colocar racionalidade onde ela é necessária. Isso Uhum. vem desde política, né? A gente não precisa nem falar do quanto as pessoas são Uhum, isso. apaixonadas para falar Eu já dos vi próprios isso. posicionamentos, Uhum. ou para falar de literatura, de gosto de qualquer coisa, qualquer opção que a pessoa faça na vida, ela tem que defender com unhas e dentes e tem que tentar impor aquilo para os demais. Sim, É isso que não me entra, sabe? Essa questão de querer impor para o outro que ele tenha o gosto parecido com o seu. sim, Não existe isso. Uma coisa é você educar alguém para que ela tenha um posicionamento humanitário, vamos dizer assim, mas isso é outro espectro. Aqui a gente está falando de gosto, de coisas que são opcionais. Você é, escolhe ir por um caminho ou por outro.
E as pessoas perderam o respeito pelo gosto do outro, o respeito pela opinião do outro. Sim, sim. Realmente está difícil você se posicionar contra o cânone, contra o que é consagrado. Sim, verdade, não, isso aí eu estava conversando isso com meu amigo e tal. Às vezes isso é até o fator também gerador um pouco, né, de uma parte aí dessa galera aí da política mais de extrema direita, né? Porque de alguma forma, eu estava falando isso para ele, não sei se você concorda, mas o outro lado, né, de alguma maneira desconsiderou um conhecimento produzido por uma galera mais pobre, mais humilde, né, que não necessariamente, que nem o Emicida mesmo falou, né, o, a esquerda atacou de uma forma muito, como é que se diz, veemente a igreja evangélica, né? Mas esqueceu que na periferia a igreja evangélica é o que dá apoio para as famílias. E não é o político de esquerda que faz isso, né? Então, assim, é a mesma coisa desse negócio que você falou do gosto aí também, né? Você não pode considerar alta cultura, baixa cultura, e coisas assim, só porque, ainda mais quando é literatura, tá? A não ser quando é uma coisa assim, muito tipo, que nem, por exemplo, o livro que defende o Ustra. Aí não, né? Aí você já está falando de uma É, coisa que ela parte de um princípio que você vai defender um assassino, né? Então, foi aí nesse ponto que eu disse sobre a educação do gosto humanitário, né? sim, Foi exatamente. em relação a esses extremos mesmo. Sim, sim. Mas de resto, Agora você, por exemplo, reduzir a literatura do outro a, né, isso ou aquilo, sendo que não é uma literatura que está buscando difamar, destruir e etc., acho que não tem que ter essa discussão, né? Gosto é gosto. Inclusive, é até interessante você ter o contraponto de uma pessoa que não gostou de Machado de Assis, porque todo mundo gosta. Eu só sei quem gosta. Tipo, eu nunca. E quem não gosta, que eu sei, é adolescente, né? Porque adolescente, foi o que você falou, tá na escola, não vai querer ler Machado de Assis, não vai querer ler Clarice, não vai querer ler nada disso daí, né? Enfim, certo? E aí, vamos aproveitar, né? Se o 15 Dias para Ler fosse um livro, né? Um filme, uma HQ, enfim, pode ser até uma pintura, né? Uma biblioteca. Qual gostei da ideia seria, de ser uma biblioteca. né? Gostei da ideia de ser uma biblioteca, porque assim, eu gosto muito de variar o tipo de livro que eu leio. Uhum, Eu tenho uma preferência assim clara e absurda e não visível, porque eu quase não postei sobre isso, uhum, pelos livros clássicos. sim, No ano passado, eu comprei muito livro, como eu disse, foi uma novidade para mim. Então, o que eu comprei? Contemporâneos. Então, eu praticamente só postei sobre literatura contemporânea. Eu estava saindo da zona de conforto, eu odeio essa expressão, mas enfim, é a que mais define, né? sim, Saindo da tal da zona de conforto, conhecendo coisas novas. Aproveitei o Kindle e conheci um monte de autor nacional, que eu achei super legal, um monte de gente que às vezes só publicou online, uhum, mas eu nunca consegui perder a minha paixão pelos clássicos. sim, Então, e eu tenho essa preferência por variar países, né? Assim como você com sua namorada, vocês vão no cinema pelo país, né? Eu faço isso com os livros. Tanto que a minha estante é separada por país, por continente, porque eu faço questão de ler. Não vou dizer todos os continentes, porque a Oceania vive negligenciada, coitadinha. sim, Mas os outros continentes eu sempre leio. Se você pegar minhas sim, listas de leitura, sempre tem. América, Europa, Ásia, América do Sul, África. Eu vou variando, sim, né? Então, e o tipo de livro? Eu leio fantasia, eu leio horror, eu leio drama. Eu só não consigo ler. É a única coisa que eu posso falar, eu não leio isso. Conto de fadas. Desde tá. criança, eu tenho horror a conto de fadas. Mas de resto, fantasia, Autoajuda ficção também, científica, leio, né? leio. Eu tenho Não tenho problema curiosidade, nenhum. sabia? Eu não tenho pique, mas eu tenho curiosidade de ler pelo menos um desses chavão, assim, sabe? Que não é aquela sutil arte de ligar o foda-se, esses daí, assim, algum do Augusto Cury, só para eu ver se realmente eu não gosto. Na verdade, o meu interesse mesmo, né? Vou falar aqui para você.
É pelo primeiro livro de autoajuda que existiu, que se chama Autoajuda, né? Eu descobri esse livro porque ele foi lançado junto com o livro da Origem das Espécies do Darwin e conta, né, a história que o que eles fizeram foi uma venda casada desse livro que ia ser um grande sucesso com o da Origem das Espécies para uma livraria. E aí o livro do Darwin estourou porque ele foi colocado lá, né, na venda, ele foi comprado junto com esse livro. Eu assim, super interessado em ler o primeiro livro que foi escrito sobre o tema, assim, embora seja um Eu não tema sabia da que... existência dele. Hã? Eu não sabia da existência dele. Eu também não. Eu fiquei sabendo porque eu tenho aqui o livro da Origem das Espécies, eu estava lendo um prefácio um dia desses aí, eu falei, nossa, que coisa interessante, né? Porque eu gosto muito de saber de onde partem determinadas ideias que, porque assim, não vai surgir do nada, né? Não vai virar e falar assim, Uhum. né, vai cair do céu um livro escrito autoajuda, né? Não, não vai. E aí você vai ter o desenvolvimento do estilo, né? Que eu nunca li nada desse estilo, assim, nunca li nada. Mas o que Esse, você lê, você tem aí alguma coisa que você quer falar desse estilo que você acha olha, que vale quando a você pena? falou, aham, quando você falou do primeiro autoajuda que apareceu, eu achei que você estivesse falando de uma forma de brincadeira, digamos assim, de um Uhum. livro de filosofia, Não, não. que é o Meditações do Marco Aurélio. Tá. É Marco um livro de Aurélio é. anotações, o imperador. Ah, tá. Assim. Então, assim, eu fui longe. Eu imaginei que fosse esse, que hoje muita gente da filosofia usa, Uhum. que é o Meditações, né? Sim. Que é, na verdade, um livro, é um diário dele para ele mesmo. É Uhum. literalmente autoajuda. Ele escrevia aquilo para que ele lesse e se relembrasse dos princípios e das Sim, sim. motivações dele. Eu também tinha imaginado que fosse um outro também é de filosofia. O pessoal que é de Uhum. filosofia está me vendo comparar filosofia com É. autoajuda deve estar muito bravo, mas enfim, foi o que eu imaginei, né? Ah, mas aqui é o Rebu. Aqui tá, é isso aí. Bora semear a discórdia. Isso. Tem um do Sêneca também, que é o Sobre a Brevidade da Vida, né? Que é um Ah, daqueles, não é discurso, né? Mas aqueles diálogos, né? sim, Do sim. Sêneca com os alunos dele lá. Sobre a brevidade da vida também. Sim, sim. É um livro que eu leio como, Autoajuda. não vou dizer autoajuda, mas eu leio como lembretes para o bem viver, vamos Sim, chamar sim. assim. Tá. Agora, do que é classificado como autoajuda mesmo, eu tenho uma relação bem interessante, porque eu peguei para criticar. Eu sou muito É. chata, assim, muito cri-cri. Sabe aquela coisa assim que você olha e fala, nossa, olha o título desse livro, que Sim. horror. E eu peguei para olhar. E não é que o livro tinha muito sentido? E é Uhum. um livro assim que ele tem um título muito de charlatanismo. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Hum. É um livro interessante. Conheço esse livro. Então, e é um livro interessante. Ele tem algumas coisas ali que são, não vou dizer regras de etiqueta, mas são dicas para que você seja uma pessoa mais agradável, mais palatável mesmo, né? Sim, sim. Para os demais. O que para mim foi muito útil, porque eu sempre fui muito tímida, muito quieta, pouco sociável, e até os meus amigos me riram, né? Quando eles souberam que eu tinha esse livro em casa, que é uma coisa assim inimaginável, né? Como Sim. assim você tem o Como Fazer Amigos? Né? Praticamente a dona Nésia da turma tem o Como Fazer Amigos. E tenho. Sim. E é um livro interessante. E é algo assim que eu peguei para debochar. Peguei na livraria e falei, gente, eu não acredito, né? Que livro é esse? Comecei a folhear. Falei, mas rapaz, não é que faz sentido? Trouxe Sim. um outro também que, assim, é o título da charlatanice. Os Segredos da Mente Milionária. Ah, tá. Putz. Esse livro, gente, olha que nome mais infeliz. Toda vez que eu falo que eu gosto desse livro, a primeira pergunta que fazem, você está milionária? Claramente não. Sim. Mas existem algumas coisas ali que realmente eu olho aquilo e falo, bem meritocracia mesmo, assim, tal. Mas outras coisas que ele fala faz muito sentido. Uhum. Então, o legal do livro é isso, você Sim. pegar e absorver o que você acha que é interessante e o que parece não interessante, confrontar com as suas certezas, Sim, porque você sim. pode ou mudar de ideia ou refutar com propriedade, Sim, né? sim. Não, Existem as verdade. duas possibilidades. O meu interesse Mas é a maior parte justamente dos livros esse. de autoajuda foram assim. Uhum.
eu peguei para olhar, para debochar, e no fim era legal. Sim, sim. O meu interesse Tem é uns que não justamente são esse. mesmo. Sim. O que eu tenho medo, né? Medo, entre aspas, é justamente o fato de eu chegar e falar assim, vou dispendiar uma grana que eu poderia estar comprando outro livro que eu tenho certeza que eu vou achar muito foda, para pegar um livro que, tipo, eu só tô lendo ele para passar raiva, né? De certa forma, Aham. assim, né? Para, tipo, ficar falando, puta, que bosta que o cara que escreveu e tal. E eu queria ler esse Self-Helped aí, né? Que é o autoajuda do século XIX, né? Que seria o primeiro livro com esse viés, que é justamente falar como que pessoas chegaram à riqueza, à fama, né? Inclusive, ele cita o bisavô do Darwin no livro, né? O tio-avô do Darwin, perdão, foi um cara que enriqueceu lá na Inglaterra, tal, para falar, né, que como que a pessoa ela sai do nada e vira rica e tal. Eu queria ver justamente a origem dessa ideia, porque não dá para negar que muita gente lê isso, né? Não dá para Uhum. negar que muita gente vai ler o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas para fazer amigos e influenciar pessoas, né? Que a pessoa vai ler Como Ser um Milionário para querer ser um milionário, né? E por aí vai. E aí não é nessa visão crítica que você falou, né? De chegar e falar assim, não, vou ler aqui, mas eu vou ter cautela, né? Com o que eu tô lendo e tal. Até porque já deu para perceber que se você está usando livros de filosofia para você pensar a sua própria vida, né? Já dá para ver que você olha diferente, né, para esses livros também da mesma forma, né? Você não está ali caindo na lábia do autor, que é o que parece que os autores querem que aconteça, né? Bem, Uma coisa que me chama a hum, atenção nesses livros de autoajuda é que muita gente dita importante fala que lê. E era uma coisa que uhum, me deixava curiosa. Falava, nossa, mas você via entrevista de presidentes, de pessoas, representantes de grandes companhias, todo mundo sim, falando que lê esse tipo de livro, né? Eu ficava pensando, gente, será que é mentira? Tá todo mundo combinando de ler junto? Ou será que eles uhum, leem mesmo, né? Hoje em dia eu cheguei à conclusão de que talvez leiam mesmo. uhum, sim, Quem possível, me né? dera chegar ao nível de sucesso deles, né? Não é o caso. Sim. Mas, de qualquer forma, consegui extrair coisas muito interessantes desses livros. Não A de gente só, todos, a claro, gente teve só uns que eu precisa olhei e falei, perdão, né? A gente só precisa descobrir se o cara leu antes de ficar ali rico, né? Não depois, exato, né? Mas aí, exato. aí depois a gente descobre aí, talvez um dia, talvez não. Bem, nossa, acho que maravilha, né? A gente gravou aqui quase 2 horas de programa. É muito interessante conversar com você, Renata. Muito Já? obrigado aí. Já, nossa, parece que não, né? Mas já passou um Muito bem. tempinho aqui, né? E aí, e pior que eu acho que a gente não vai perder nada desse vídeo, né? Porque só a parte lá que travou um pouco a câmera ali, que você teve que voltar a falar, eu acho que eu não vou cortar quase nada. E eu queria que você aproveitasse aí então para falar aí, dar um recado para esse Brasilzão aí que tá o maior rebu. E o recado principal é leia, questione, se questione e aprenda. Aprenda o quanto quiser, o quanto puder, sobre o máximo de coisas possível. A gente tem uma ferramenta maravilhosa, até clichê falar que a internet é uma ferramenta excelente, mas é uma ferramenta excelente que tem tido um uso muito aquém do que ela poderia, né? Eu vejo Uhum, um subaproveitamento aí da internet. A gente tem canal sobre tudo, páginas sobre tudo. O melhor conselho que eu possa dar para alguém é leia, se informe. Não gosta de ler? Tudo bem, mas se informe de alguma forma. Busque conhecimento sobre a maior quantidade de coisas possível. uhum. Existe muita, muita, muita gente produzindo coisa muito interessante. Tá aqui o pessoal do Rebu. Obrigado. E esse conhecimento precisa ser consumido, precisa ser muito bem aproveitado. Sim. Não existe coisa melhor para a gente fazer nessa vida do que aprender. Seja sobre livro, sobre vinho, sobre dinossauro, não importa. Aprenda. Sim, Aprenda o quanto puder, o quanto quiser. verdade. Bem, muito bem, então. Muito obrigado aí, pessoal. Essa daí foi a Renata do 15 Dias para Ler, né? Um canal aí do YouTube super interessante. Só lembrando, né, para todo mundo, todos os links aí, obras citadas, né? Tudo que a gente conversou aqui e também os links do Instagram, né? E do canal do YouTube da Renata, né? 15 Dias para Ler, estarão disponíveis aí na nossa descrição.
Renata, muito obrigada por ter aceitado nosso convite. A conversa aí foi sensacional, né? E até uma próxima oportunidade aí, quem sabe gravando ao vivo, né? Em Campinas aí, numa biblioteca, né? Numa livraria. E até a próxima aí. Foi um prazer conhecer você. Eu que agradeço, fico muito honrada pelo convite. Espero que Obrigado. tenhamos mais oportunidades aí para conversar. Sem Obrigada, dúvida. gente. Até mais. Tchau. Deixa eu só pausa.